Olá pessoal, e aí, como é que tá? Tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal do Monster. Eu sou o professor Pablo Leonardo, eu sou professor de informática da casa. Sou um deles, né? Temos aí vários professores de informática e eu quero te dar boas-vindas a essa nossa dica, a esse nosso vídeo. Bom, a nossa tarefa é falar sobre o concurso da Polícia Militar da Bahia. E, por eu ser professor de informática, a gente vai falar aí sobre a prova de informática. Tá certo? Aqui tem o meu Instagram, se você quiser seguir lá, esteja certo que eu dou dicas todos os dias e que certamente aquela última dica que você precisa estará lá. Pessoal, esse é um concurso organizado pela FCC, tá? FCC Fundação Carlos Chagas, tá certo? Uma prova que estava sendo já bastante esperada, né? A prova desse concurso. A gente tem aí 30 não, são 50 questões para serem divididas com informática mais 5 outras matérias. E juntas, todas essas matérias fazem parte ali do mesmo bloco, tá certo? Então, se a gente fosse considerar uma média, seriam 50 questões dividido por 6 matérias, né? A gente teria aí 8 questões de cada, mas nem sempre é tão divididinho assim. Uma prova de informática, uma prova de concurso da FCC, ela tem de 5 a 8 questões de informática, né? Pode ser que mude alguma coisa aqui e tal, mas está tudo dentro lá do mesmo bloco. Tá, gente? Os tópicos que serão cobrados é a parte de internet, redes. Ela fala assim, conhecimento de internet, intranet, isso sempre vem. Sistema operacional Windows, sistema operacional Linux, aí vem a parte de computação em nuvem, e aí nós temos o e-mail e temos o Word, o Writer, o Excel, o Calc, o PowerPoint e o Windows. Prova já no final de janeiro. Né? Então, o nosso tempo aqui ele é relativamente curto. Então, eu falei assim, caramba, o que eu posso fazer? Eu me coloquei na cabeça dos nossos assinantes aí do canal, dos nossos alunos Monster também. Falei, o que essa galera está precisando? Já sei, exercícios. Né? Com certeza, a gente resolver exercícios das últimas provas organizadas por essa banca, que é a FCC. Tá certo? Então, nesse momento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer questões. Questões da banca organizadora, né, que é a FCC. Claro, todas as questões aqui foram cuidadosamente selecionadas, né, de acordo com o nosso edital. Beleza? E aí, eu não vou só responder as questões, eu vou te explicar como é que a gente faz, qual que é o conhecimento que você tem que ter para resolver. Ok? Então vamos lá. Ó, primeiro tópico. Primeira questão. 1. Na computação em nuvem, as empresas podem usar recursos compartilhados de computação e armazenamento, ao invés de criar, operar e melhorar a infraestrutura por conta própria. É um modelo que permite os seguintes recursos. Bom, pessoal, o que você tem que saber disso aqui? Primeira coisa, a questão falou de cloud computing. Cloud computing é o que a gente chama de computação em nuvem. Tá certo? Na computação em nuvem, todos os recursos que a gente usa, eles não estão no nosso computador, não. Eles estão na internet. E você deve estar conectado 100% das vezes, né, para ter acesso a esse recurso, para poder fazer o uso aí desse recurso. Tá certo? Muitas das vezes, gente, acaba saindo bem melhor. Eu vou te dar um exemplo, tá? Seu espaço no computador acabou. Você vai comprar um HD. Aí você vai lá e compra um HD de 1 TB. Isso aqui não é computação em nuvem não, tá? Qual que é o problema? O problema é o seguinte, você vai ter que instalar o sistema aqui dentro, colocar seus arquivos aqui dentro, tudo. E aí, quando esse
Primeiro que você vai gastar um dinheirão com isso. Você vai gastar... gastei R$600 nesse HD. Beleza. Então, você está gastando R$600. Tá R$600 parado ali. E aí você vai enchendo. Quando você encher esse disco, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que adquirir outro. Aí você já pagou mais R$600. Aí você vai ter que tirar tudo daqui, jogar para cá. Esse aqui, esse que eu vou chamar de 2, ele tem que ser maior do que esse primeiro, porque se for do mesmo tamanho já complicou. Não é? Então, cada vez, quando você mantém os recursos computacionais, cada modificação que você vai fazer, cada melhoria, a responsabilidade é sua. Então você tem que ter um setor de TI responsável por dar a manutenção nisso, manter funcionando e por aí vai. Ok? Agora, se você optar por usar computação em nuvem, não. Porque, por exemplo, você pode contratar um plano, vou te dar um exemplo aqui, tá? Você está usando, então, um serviço da nuvem para armazenamento, tipo o Dropbox, por exemplo. Aí você vai lá e usa 200 GB. Você contratou um plano de 200 GB. E você pode configurá-lo para que quando ele precisar de mais espaço, ele já aumenta esse espaço automaticamente. Ou seja, ele faça a expansão automática. E aí, nos momentos em que ele não precisar desse espaço, ele diminui o tamanho automaticamente também. E isso vai mudando o seu valor, o valor de mensalidade que você tem que pagar. Tá? Ela possui uma elasticidade muito grande. Né? Então, outra coisa, você não precisa ter uma equipe de TI avançada ou uma equipe de TI dentro da sua empresa, né? Porque como esse serviço está sendo oferecido por uma outra empresa, cabe a eles a responsabilidade pela manutenção disso tudo. Tá, então vamos lá. Começar a julgar os itens. 1. Os provedores de serviço em nuvem podem ativar um modelo de pagamento conforme o uso, em que os clientes são cobrados com base no tipo de recurso e por uso. Tá certo. Tá? Esse pagamento com base no uso, a gente chama de Pay Usage, que é pague pelo uso. Você paga o tanto que você usar e os recursos que você usar, ok? Então, a primeira está certa. Se a primeira está certa, eu já venho aqui embaixo e vou tirando as que não dão ela como certas. 2. Os usuários podem provisionar e liberar recursos sob demanda. O que é provisionar? Alocar, reservar. Tá? Então, quando ele fala provisionar, ele está falando de que alocar ou reservar. Né? Então, o usuário mesmo tem um painel administrativo ali que ele consegue. Ó, eu vou querer usar isso, não vou querer usar aquilo. Certo? Então, a 2 também está certa. Bom, mas as duas que a gente tem aqui dão elas a 1 e 2 como certas. Falta a outra. Bom, pelo que temos aqui, a 3 tem que estar errada. Redimensionamento automático para cima ou para baixo é bloqueado por medida de segurança. Essa operação é de responsabilidade exclusiva da contratada? Não, nada disso, né? Porque qual que é a ideia disso aqui? O que ele está falando aqui é o seguinte, por exemplo, se você precisar de mais espaço, você tem que entrar em contato com eles e solicitar mais espaço. Que ele não consegue fazer isso de forma automática, mas consegue sim. Tá? Se, por exemplo, você está em um trabalho intenso ali de madrugada e de repente você precisa de mais espaço, você consegue configurar o sistema para aumentar ou diminuir automaticamente. Beleza? E a próxima, os recursos são acessíveis em uma rede com segurança adequada. Sim, isso está em uma rede, tem uma segurança adequada, né? Inclusive, a responsabilidade, né? Quando você contrata computação em nuvem, tá, gente? A responsabilidade pelo funcionamento e segurança é da empresa que você contratou, ou seja, é da contratada. Beleza? Então, a resposta aqui é a letra D. Ok? Então, vamos tomar bastante cuidado com computação em nuvem. Computação em nuvem, viu, gente? É um tópico explícito
nas últimas linhas lá do nosso conteúdo programático, eles vão colocar isso pra gente. E a gente precisa saber. Tá certo? Você viu como é que cai aí. Próxima questão. Questão 2. Um assistente quer navegar pelo Google Chrome. Porém, não quer deixar registrado o histórico de navegação, cookie, informação eventualmente informada em formulário. Para isso, ele deve clicar. Bom, tem algumas coisas que eu quero te falar aqui. A primeira delas é isso aqui, ó. O Google Chrome, ele é um software conhecido como browser, tá? Browser é um software que a gente usa para navegar pelas páginas da internet. O browser, ele também pode ser chamado de navegador, tá certo? Então, o browser, ele também pode ser chamado de navegador, browser ou navegador. Tranquilo? Os principais navegadores que a gente tem, né? A gente tem o Google Chrome, o Edge, o Firefox, o Safari, o Opera, tá certo? O Internet Explorer, enfim. Existem diversos navegadores e é interessante você saber os nomes. Aqui, ó. Então anota aí pra gente, ó. Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, e Microsoft Internet Explorer, tá? Esses são nomes dos principais navegadores, tá? Então, esses aqui, gente, ó, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, eles são os principais navegadores que a gente tem, ok? A questão, ela ainda cita uma outra coisa, ela fala sobre cookies, tá? Ela fala assim, porque o usuário quer navegar sem deixar salvos cookies no seu computador. Cookies são aqueles pequenos arquivos que quando a gente entra num site, ele grava dentro do nosso computador, tá certo? E esses arquivos contêm as nossas preferências de navegação dentro de um site. Então é por isso que quando você entra, por exemplo, você vai no site, vai no Instagram, o Instagram começa a te mostrar um monte de propagandas referentes ao concurso da Polícia Militar da Bahia. Só pelo fato de você estar aqui no YouTube assistindo a essa aula do Monster, ele já entende que, bom, o YouTube já gravou um cookie no seu dispositivo ou no seu computador, e esse cookie diz muito sobre isso. Esse cookie está falando que você entrou tal dia e tal hora aqui no YouTube e que você pesquisou por vídeos da Polícia Militar da Bahia. Então, quando você entrar no Instagram, o Instagram vai fazer a leitura desse cookie que foi gravado pelo YouTube, e aí vai entender quem é você e o que você gosta. E aí ele vai se personalizar de acordo com as suas preferências. É basicamente isso. Tá certo? Os cookies, eles têm a ver com... Aqui, ó. Privacidade. Tá, gente? Cookie não é item de segurança. Cookie tem a ver com privacidade. E os cookies, eles podem ser bloqueados e também podem ser excluídos. Tá certo? Beleza. Então, já fiz uma revisão legal com vocês aqui. Aqui é o seguinte, ele está querendo um modo de navegação que não deixa rastros no computador. Tá certo? Gente, se fosse, presta atenção, se fosse no Firefox, olha aqui, ó. Chama-se navegação privativa. No Chrome, chama-se navegação anônima. Tá certo? No Firefox, o atalho é Ctrl Shift P. E no Google Chrome, o atalho é Ctrl Shift
N. Então, olha só de você saber que o nome é navegação privativa ou que o nome é navegação anônima, né, você já sai na frente aqui. Beleza, vamos continuando. Aí ele fala assim, então, um assistente quer navegar pelo Google Chrome, porém, não quer deixar registrado o histórico de navegação, cookies e informações eventualmente informadas. Para isso, ele deve clicar nos 3 pontos verticais no canto superior direito do navegador e escolher nova janela anônima. O nome é janela anônima? Sim. Os 3 pontos verticais que ele fica lá no canto direito, que é isso aqui, ó. Beleza? Vamos ver a outra. No corpo da página e escolher não exibir código-fonte? Não, isso não tem nada a ver com código-fonte. No corpo da página, com o botão direito e escolher navegar anonimamente? Não. Nos 3 pontos verticais no canto superior direito do navegador e escolher navegar sem rastros? Não. No corpo da página também não. Quando fala no corpo da página, está falando dentro do site. Gente, o Google Chrome ele só tem um botão, que é justamente esse aqui, onde a gente faz as configurações. Então, isso aqui são os 3 pontos verticais que ele se refere. Você clica nele, vai em janela anônima. Então, tá aqui. Letra A. Questão 3. É uma questão que aborda sistema operacional Windows. No sistema operacional Windows 10, funcionando em condições normais, pode-se obter informações do desempenho do computador, tais como o uso de CPU e memória, em uma aba do... Bom, pessoal, vamos lá. O que a gente tem que revisar aqui rápido? O Windows ele é caracterizado como sendo o quê? Um sistema operacional. Tá? O sistema operacional, gente, ele é o principal software do computador. Ou seja, não só o computador, né? Mas o dispositivo como um todo. Se você comprasse o dispositivo, ele não viesse com nada, e você tivesse que instalar um software, e somente um software, ele seria o sistema operacional. Não adiantaria você tentar instalar um jogo, você tentar instalar o Word, o Excel e por aí vai. Porque o sistema operacional é o principal. Sem o sistema operacional, o seu computador não funciona. Sem o sistema operacional, você não tem nada. O sistema operacional é um software cuja responsabilidade é o gerenciamento, tanto da parte de hardware quanto da parte de software. Então, a responsabilidade do sistema operacional é o gerenciamento. Ele é um gerenciador de recursos do seu computador. Ok? Na sua prova, 2 sistemas operacionais podem aparecer. O Windows e pode aparecer também o sistema operacional Linux. Tá? O Windows é um sistema operacional classificado como software proprietário, tá? Lembre-se disso. E o Linux é um sistema operacional caracterizado como software livre. Software livre não quer dizer software gratuito. Não sei se você chegou a estudar essa parte. Mas um software é livre quando ele oferece ao utilizador, nós, 4 liberdades. A liberdade de usar, de modificar, de estudar e de redistribuir o software. Essas 4 liberdades você só tem ao utilizar um software livre. O Linux é um software livre. O contrário de livre é proprietário. E o Windows é um software proprietário. Pessoal, existe um recurso aqui dentro do Windows, que é esse aqui, ó. Eu estou com a tela do meu sistema aberto, e aí eu venho aqui, dou um atalho, e ele abre essa opção. Essa opção é chamada de gerenciador de tarefas. E esse gerenciador de tarefas, ele vai exibir informações sobre o desempenho do meu computador. Quanto da CPU que está sendo usado, quanto de memória, quanto dos discos, rede, placa de vídeo. Ele me mostra os aplicativos que estão abertos também
me dá a possibilidade de encerrar e me mostra os usuários que estão conectados. Tá certo? Então, aqui, ó. Ó, gerenciador de tarefas. Exibe informações acerca do desempenho do computador, utilização de CPU, memórias, rede, usuários logados, aplicativos abertos, etc. Tá certo? Pode ser acessado por meio de uma das opções que surgem ao se executar o atalho. Isso aqui vai ser muito forte, isso que eu vou falar com vocês. Ctrl, Alt mais Delete, ou diretamente pela execução do atalho. Ctrl Shift ESC. Tá? Então, gente, é assim. O gerenciador de tarefas é essa tela que vocês viram. Esse gerenciador de tarefas, a gente, desde que começa a usar o computador, né? A gente está muito acostumado a falar porque o atalho para o gerenciador de tarefas é o Ctrl Alt Delete, né? Não necessariamente. Se você fizer o Ctrl Alt Delete aí, você vai ver que você terá acesso a uma tela e nessa tela a gente tem diversas opções, inclusive o gerenciador de tarefas. Então, quando a gente faz o Ctrl Alt Delete, mais uma vez eu te digo, você tem várias opções numa tela, inclusive o gerenciador de tarefas. Ou seja, o gerenciador de tarefas é uma dessas opções. Mas se você fizer Ctrl Shift ESC, você abre o gerenciador de tarefas direto. Tá certo? Então o nome da ferramenta é gerenciador de tarefas. Ó, não existe gestor da barra de tarefas, não existe exibidor de performance, não existe gerenciador de arquivos e não existe explorador de tarefas. A única resposta que existe é a letra E. Mas como é que eu ia saber o que existe e o que não existe? Gente, informática para concurso já deixou de ser brincadeira há muito tempo. É você pegar, é você estudar. Tá certo? Vamos lá, questão 4. Um assistente recebeu um e-mail de um amigo confiável com um arquivo executável anexo. Ó, então, tá falando que o cara recebeu um e-mail, tá falando que o amigo é confiável e tinha um arquivo em anexo. Pessoal, sempre, aqui ó, olha essa dica. Por motivos de segurança, nunca devemos olha só. Por motivos de segurança, nunca devemos executar um arquivo anexo sem antes fazer a verificação com o software anti-malware. Gente, não interessa, né? A pessoa que está me enviando um e-mail pode ser um amigo confiável, pode ser o padre Marcelo, pode ser até o padre, como é que chama o padre bonitão? Padre Fábio de Mello, pode ser o Monster. Você nunca deve, porque embora seja uma pessoa confiável, você não sabe se alguém roubou a senha dela, você não sabe se é o computador dela que enviou esse e-mail sem um consentimento. E por aí vai. Então, por mais que seja uma pessoa confiável, né, você sempre, por motivo de segurança, antes de executar um anexo, é recomendável que você faça uma verificação com a ferramenta anti-malware. Antigamente a gente falava antivírus, porque o antivírus detecta vírus. Tá? Agora, o anti-malware, de uma forma geral, ele detecta todo e qualquer software malicioso, tá certo? Porque o malware é o nome que damos ao software malicioso. Então o vírus é malicioso? Sim. Então ele é um malware. Então o anti-malware detecta vírus? Detecta.
Detecta worm, detecta cavalo de Troia, detecta adware e por aí vai. Certo? Beleza. Então ele fala assim, ó. O assistente, o que o assistente deve fazer? Deve submetê-lo a um anti-malware confiável antes de executá-lo, a fim de manter a segurança em seu computador. Essa eu gosto. Deixa ela aqui. Pode executá-lo sem restrições, pois conhece a reputação do remetente. Não. Como eu te disse, pode ser uma outra pessoa passando por ele. Pode repassar o e-mail a outros amigos, no ato do recebimento, porque o e-mail é proveniente de fonte segura. Então quer dizer que você vai passar para todo mundo sem nem saber o que tem. Você que espalhou o Covid pelo mundo aí. Pode executar esses arquivos sempre que tiverem seus nomes precedidos pelo caractere arroba, pois tais arquivos são garantidos? Não tem nada a ver com certificado digital, em nome de arquivo. Nem tem obrigatoriedade da gente usar arroba, nada disso. Pode executar esses arquivos sempre que estiverem seu nome precedido pelo caractere cifrão? Não. Pessoal, é simples. Viajar, a banca consegue viajar o tanto que ela quiser. Ela consegue falar que é só você abrir pulando de um pé só, que é só você abrir com a boca aberta, que é só você fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Mas, na verdade, o que manda é o seu conhecimento, né? Você tem que ter aquele procedimento na cabeça na hora da prova, assim, é assim. Ou seja, não existe nada que seja 100% confiável. Por mais que seja um amigo confiável, você não tem certeza de que é ele que está mandando isso, o computador dele está mandando sozinho, ou se ele de repente está com raiva de você e quer te prejudicar. Enfim. A recomendação de segurança é o que manda. Você sempre deve executar um anti-malware antes de abrir qualquer arquivo anexo. É só você pensar aqui, qual dessas opções me causaria menos mal? Qual dessas opções me daria um prejuízo menor? E aí você chega. Resposta, letra A. Beleza? Questão 5. Ah, a 5 está repetida. 6. Usando o Microsoft Office 2010 ou superior. Ah, no seu edital pediu 2007 ou superior. Quer dizer que pode cair o 7, o 10, o 13, o 16, o 19 ou 365. Mas, vou te ser sincero, não vai dar diferença não. Muita diferença a ponto de você errar uma questão, não. Ah, Pablo, mas eu não conhecia o 2010. Aí caiu falando sobre controle de linhas órfãs e viúvas e eu não sabia. Mas se tivesse perguntado no 2010, você teria acertado? E no 2013? E no 2016? E no 2019? Porque esse recurso é a mesma coisa desde o início do Word. Ah, então você não conhecia, era o recurso, né? É porque você não estudou. Então, se você não estuda, é difícil você conseguir fazer. Então, é o quê? Treinar. Como você treina as outras matérias, né? Quando estamos trabalhando com alunos de concursos da Polícia Militar, a gente tem essa facilidade porque vocês são muito estudiosos, disciplinados. Então, na prova de informática, sempre dá bom. Usando o Microsoft Word 2010 ou superior, em português e em condições normais de funcionamento e configuração, um assistente criou um texto em um arquivo do Word com letras artísticas. Então, aqui ele está falando em texto artístico, ou seja, um texto decorativo, que pode ser escolhida em um painel quando, no grupo texto, no menu inserir, for selecionada a opção. Ou seja, ele está falando qual que é o nome da opção que permite que você crie um texto artístico dentro do Word. Pessoal, é exatamente isso aqui, ó. Você vem no inserir, você tem aqui o grupo texto, tá? E você tem aqui esse texto decorativo, tem um ar tombado aqui, tá vendo? Que te permite fazer isso, tá? O nome desse recurso, tá, gente? Isso já é antigo do Word, a gente usava para fazer capa de trabalho e tal. É o Word Art, tá? Então, os textos decorativos do Word chamam-se Word Art. Se fosse lá no Writer ou em algum software do LibreOffice, que é o concorrente do Word,
e do Microsoft Office, chamaria-se Fontwork. Tá? Então, nos softwares do Microsoft Office, chama-se WordArt. E nos softwares do LibreOffice, chama-se Fontwork. Tá certo? Então, a resposta aqui é a letra B. B de bola. Ok. Vamos passar para a próxima. Questão 7. Um agente administrativo não está conseguindo visualizar adequadamente o conteúdo da página de um documento que está editando. Bom, o que está acontecendo com o camarada? No Microsoft Word em português, em um computador com Windows 2010, também em português, de modo que resolve aumentar o zoom da página. Para ajustar, aí tudo bem. Para ajustar o nível de ampliação, ele deve. Gente, não é fácil, não é comum encontrarmos uma questão que faça esse questionamento sobre o zoom. Caramba. O cara está perguntando sobre o zoom, né, que é aumentar. O zoom, na verdade, é o quê? Eu tenho aqui, ó, Verdana 9 e eu estou com 170 de zoom. O fato de eu vir aqui e diminuir o zoom, embora me dê a sensação de que a minha fonte está menor, não diminui. Perceba, minha fonte continua com Verdana 9. Então o zoom, ele tem a ver com aproximar e afastar o texto da tela. Aqui, ó, no Word, o zoom pode ser aplicado por meio da guia Exibir ou segurando a tecla Ctrl e girando o scroll do mouse. O scroll, gente, é aquela rodinha, né, que fica ali no meio do mouse, tá? Então, ou você pode segurar a tecla Ctrl e girar o scroll, tá? Ou então você vai pela guia Exibição ou Exibir, tá? Olha lá, pressionar as teclas Ctrl Z? Não. Manter pressionada a tecla Ctrl, tá aqui, ó. Girar o scroll do mouse, pequena rodinha, nos dois sentidos possíveis, até a imagem do documento ficar no tamanho desejado? Sim, essa é a resposta. Letra B de bola. Ok, vamos para a próxima. 8. Utilizando o Microsoft PowerPoint em português. Gente, PowerPoint aqui, ó. O PowerPoint e também o Impress, que é o concorrente do PowerPoint, vamos dizer assim, eles caem menos, tá? Se eu, Pablo, falo assim, não, Pablo, mas assim, meu tempo está muito corrido e tal, né? Por algum motivo eu não tive tempo de estudar informática e tal. O que você acha que eu devo fazer assim? Qual que eu posso deixar de lado? Eu, Pablo, assumiria o risco e por estatística eu estudaria menos, ou um pouco menos o PowerPoint, porque ele cai menos, tá certo? Um usuário deseja gravar procedimentos realizados na tela do computador e inserir em um slide de uma apresentação. Para iniciar a gravação, terá que acessar. Pessoal, isso aqui está cobrando nada mais, nada menos do que a estrutura do software. O que é a estrutura do software? É você saber o recurso e saber dentro de qual menu que esse recurso está. Porque se eu vier aqui, ó, inserir. Dentro de inserir, aí eu tenho diversas opções que eu posso inserir, né? Posso inserir imagem, posso inserir tabela, enfim, um monte de coisa, e eu tenho a opção de gravação da tela. Então, quando eu clico aqui, ele faz um vídeo, né, do que eu quero gravar, e aí ele insere para mim dentro do meu slide.
Isso é muito bom para a gente gravar manuais de procedimentos e por aí vai. Beleza? Então, como é que faz? Bom, eu já sei que é na guia inserir. Então, eu já vou tirar todas as outras aqui. Aí eu tenho inserir gravação de tela, gravar, ou inserir objeto, gravação de tela, iniciar. Poderia até ser uma dificuldade, porém a resposta é a letra B. Ok? Questão 9. Em um computador com o sistema operacional Windows 10, em português, para alternar entre janelas que estão abertas na memória e para fechar a janela ativa, utiliza, respectivamente, as combinações de atalho. Bom, presta atenção. Usando o Windows, como que eu faço para alternar janelas abertas? Ô, gente, esse é um ponto, viu? Esse é um ponto de extrema importância. Ó, existem alguns atalhos que eu posso executar, particularmente aqui 3, que me permite alternar entre janelas abertas. Um deles é o que você mais conhece. É o Alt mais Tab. Ele vai alternar a janela na ordem que elas estão abertas na tela. Nós temos um outro que é o Alt ESC. Tá? Também é uma forma de alternar janelas. E nós temos um terceiro, que é o INCI, que é aquela tecla com o logotipo do Windows, mais a tecla Tab. Quando eu faço o INCI mais Tab, ele abre um recurso chamado Task View, que no bom e velho português significa visão de tarefas, que vai me mostrar ali o quê? Todas as janelas que estão abertas, todos os programas que estão... É isso aqui, ó. Task View é isso aí que você está vendo. É uma maneira também de alternar entre as janelas abertas. Então, você sabia que tinha essas 3 aqui? Deixa para mim no comentário aí. Fala a verdade. E eu ainda posso clicar com o mouse. Tá? Agora, então, poderia ser resposta qualquer uma dessas 3 aqui. Alt Tab, Alt ESC e o WinKey mais Tab. Vamos ver como é que ela colocou aqui. Aqui, ó. Alt F4 não. Ctrl F1 não. Alt Tab, aí. Alt Tab sim, Shift Tab não. Ctrl Tab também não. E aí vem de graça a segunda parte. No Pablo, mas sempre vai ser assim? Não, nem sempre vai ser assim. Pessoal, existem algumas bancas, assim, né? Para mim, de informática, qual que é a mais difícil que existe? Tem uma que chama ESAF, que é a que faz a prova da área fiscal, auditor fiscal, da Receita e por aí vai. Para mim é pesado. Depois a gente tem o CESP, que é a que faz a prova da Polícia Federal. São bancas pesadas, mas são questões bem definidas. Agora, quando você pega uma questão da FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, até da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, cara, infelizmente nem sempre a gente consegue ter uma definição assim. Você fala assim, nó, mas eu vou sair da questão com a cabeça limpa, eu vou sair feliz, eu vou sair satisfeito porque eu acertei. Dificílimo. Dificílimo isso acontecer. Você sempre sai meio com a pulga atrás da orelha, mas existem questões que você consegue matar, como é esse caso aqui. Ok? Mais uma. Para concatenar, juntar o conteúdo da célula A2, então ele quer o conteúdo da célula A2 com um hífen, com o conteúdo da célula B2, no Microsoft Excel. No Microsoft Excel em português, utiliza-se. Pessoal, quando a gente fala concatenar, significa o quê?
É o que ele está falando aí, juntar. É você formar um conteúdo por meio da junção de outros. Tá certo? Então, concatenar é isso aí. E aí, quando eu tenho o Excel, então, por exemplo, deixa eu ver quais que ele quer juntar. A2 e B2, tá? Se eu tenho aqui A2, Pablo, B2, Leonardo. Tá certo? Bom, se eu quero juntar esses conteúdos, eu faço assim, ó, A2, aí eu coloco um E comercial, B2. Tá vendo? Pablo, Leonardo. Mas ele quer um hífen, não quer? E aí, será que basta eu fazer assim? Não. Bom, já que ele quer um hífen, eu coloco esse hífen entre aspas, assim. Agora vai dar certo. A2 concatenado com o hífen concatenado com B2. Também daria certo se eu fizesse isso aqui, ó. Existe uma função chamada concatenar. E aí, aqui dentro eu colocaria A2, hífen, B2. Olha lá. Daria na mesma, tá? Então, ou eu faço assim, ou assim. Ó, eu sei que o símbolo, se você sabe que o símbolo de concatenar é o E comercial, você pode perceber aqui, ó, que essas aqui não usam o E comercial. E aqui você tem uma função concat e aqui concatena. Mas na verdade, o nome da função, tirei essa. Aqui o E comercial, né? Tinha dado um atraso. Aqui eu tenho concat e aqui eu tenho concatena. Mas o nome da função é concatenar. Então são duas pegadinhas que eu tenho. Mas, de toda forma, a resposta vem bonita e é a letra D de dedo. Ok? Bom, vamos mais uma. Questão 11. No webmail, ao enviar uma mensagem com endereço de e-mail de uma pessoa em cópia oculta. Bom, gente, entenda o seguinte aqui, de uma vez por todas. Tá? Aqui, ó. Campos presentes em uma janela de e-mail. Ó, a gente tem o de, o para, o CC, o CCO, o assunto. Tá? Bom, o que significa cada um desses campos aqui? Isso é muito importante. Ó, o campo de é onde está o endereço do remetente, que é o quê? Quem está enviando a mensagem. Certo? Então, esse cara que está enviando é o remetente. O campo para o CC e o CCO é onde a gente coloca os destinatários. Tá? Destinatários são aqueles caras que vão receber a mensagem, com uma diferença. O campo CCO contém os destinatários ocultos. Mas o que são destinatários ocultos? São aqueles caras que, assim como os outros, receberão a mensagem, porém, os outros, né, não saberão que ele também recebeu. Ou seja, imagine que eu tenha 100 destinatários, tá? 10 destinatários estão no campo CCO, tá? Quer dizer que esses 10 não poderão ser vistos nem por quem também estiver no CCO. Ou se eu tenho 100 destinatários e coloco 100 dentro do campo CCO,
um não consegue ver o outro. A mensagem que eles vão conseguir ver, os anexos, o texto, é a mesma coisa. Porém, haverá essa diferença, né? Quem está no CCO está oculto para todos os outros destinatários. Perfeito? Tranquilo. Então, aqui, deixa eu pegar a questão. Olha lá, ó. Todos os destinatários da mensagem saberão quem são os demais destinatários? Não, senão não faria sentido. A mensagem só poderá ser visualizada pelo destinatário que está no cópia oculta? Não. A mensagem será bloqueada pelo firewall? Não. Todo o conteúdo da mensagem poderá ser lido por quem está na cópia oculta, exceto documentos anexos? Não. Os destinatários visíveis da mensagem não saberá quem está no cópia oculta. Verdadeiro. Não saberá. Beleza? Então, a resposta, letra E. Pessoal, mais uma vez, se quiserem seguir lá no Instagram, Professor Pablo Leonardo. Não deixem de assinar o nosso canal do Monster Concursos aqui no YouTube. A gente coloca vídeo aqui todo dia, uma enxurrada de vídeos, são muitas dicas, visando sempre o seu aprendizado. Veja bem, fizemos aqui 11 questões, uma estava repetida, então 10. Se eu estou imaginando que sua prova tenha no máximo 8, nós fizemos mais de uma prova sua aqui. Talvez 2. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Espero que você entenda que não é impossível, né? Não é fácil, mas é uma disciplina que é um diferencial. Por quê? Porque todo mundo pensa que sabe informática, mas na verdade talvez não saiba. Ok? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, espero que façam uma boa prova. Tudo de bom. Tchau, tchau.